nós temos aqui o conteúdo produtos notáveis, tá certo? Os produtos notáveis, nós vamos ter algumas propriedades interessantes para estar vendo. E vamos começar pelo primeiro produto notável, que é o produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Bom, esse produto notável, a gente percebe que é como eu pegar, tem aqui o primeiro termo que é o A, tá certo? Primeiro termo é o A, primeiro termo A. Temos aqui o segundo termo, que é o 2. E aí a regra é o seguinte, ó, você pega o quadrado do primeiro termo, pega o A ao quadrado, sinal aqui do meio de mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, A vezes 2, mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter A ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4A, mais o quadrado do segundo termo aqui, né? Que é 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Então, nós temos que esse aqui, A ao quadrado, mais 4A mais 4, é um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver outro exemplo envolvendo isso aqui. Bom, vamos pegar aqui, ó, 2b menos 1 ao quadrado. Bom, o primeiro termo aqui no caso, novamente, o primeiro termo vai ser o 2a, tá certo? Então, o primeiro termo vai ser o 2b, desculpa. O segundo termo vai ser o 1. Então, o segundo termo vai ser o 1. Desenvolvendo o produto notável, a gente faz o quê? Quadrado do primeiro termo, ou seja, 2b é o primeiro termo, você vai pegar 2b ao quadrado. Pega o sinal negativo, que é o sinal do meio aqui, menos duas vezes, sempre duas vezes, o primeiro vezes o segundo, que é 2b, vezes o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo, que ficaria 1 ao quadrado. Eu não pego menos 1 ao quadrado, eu pego esse sinal de menos aqui, ele vai aparecer aqui para mim, ó. Então, só fazer uma breve diferença, olha só, esse 2 aqui e esse 2 aqui é do produto notável, tá certo? Então, como que fica isso aqui, ó? Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo, que é 2b, vezes o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa aqui em cima, ó. Por que ficou o sinal de mais aqui perto do 2, ó? Porque vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá certo? Então, sempre essa ideia de duas vezes. No caso aqui o primeiro é o A, no caso aqui o segundo é o 2. Aqui embaixo, como sinal negativo, aqui nessa parcela do meio aqui, ó, você vai pegar o sinal que está no produto aqui, ó. Produto notável aqui menos, beleza? Então, voltando ao nosso cálculo aqui, né? Bom, 2b ao quadrado é 2b vezes 2b, ou seja, o 2 distribui aqui, ó, fica 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. Aqui é b ao quadrado. Menos 2 vezes 2. Então, menos 2 vezes 2, menos 4, vezes b vezes 1, menos 4b. E aqui mais 1 ao quadrado, que é 1. Beleza, pessoal? Essa aula aqui, lembrando, que é uma aula já, uma recapitulação, é um resumo, a pessoa já tem que saber essa matéria aqui antes, tá certo? Então, temos dois exemplos aqui, quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos, tá certo? Bom, nós podemos perceber também que existe um outro produto notável que ele envolve a diferença de dois termos ao quadrado, a diferença de quadrados. Então, exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, você tem aqui x ao quadrado menos, vamos colocar aqui, 16. Se você perceber, esse 16 eu posso reescrevê-lo como 4 vezes 4, não é isso? Então, reescrevendo fica x ao quadrado menos 16, só que 16 é 4 ao quadrado. Então, olha só, você tem aqui
um produto notável que é a diferença de quadrados. X ao quadrado, 4 ao quadrado. E aí, se você percebe, olha só, vamos marcar aqui, ó, quais são as bases aqui? A base é x, o expoente é 2, a base da potência é 4, o expoente é 2. Então, o cálculo envolve o seguinte, você vai pegar a soma das bases, x mais 4, vezes x menos 4. Legal? Então, isso aqui é o meu produto notável. X mais 4, x menos 4. Um outro exemplo para a gente aqui. Agora, se o meu coeficiente do lado dos termos ao quadrado for diferente de 1. Exemplo. Eu tenho aqui 4x ao quadrado menos, vamos colocar aqui 100y ao quadrado. Então, o que você deve fazer é decompor. Decompor o 4. Esse 4 aqui é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, isso fica 2 ao quadrado, repete x ao quadrado, menos 100. Quem que é 100? 100 é 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Multiplica por y ao quadrado. Como aqui, pessoal, a gente tem se você percebe, olha só, o expoente aqui é 2, o expoente aqui também é 2, o expoente aqui também é 2, o expoente aqui também é 2. A gente vai usar a propriedade da potência, que é conservar essa base aqui, ó. Então, no caso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. 2x é a base. E o expoente 2, que eu circulei de verde, ele sai. Menos o quê? Bom, 2 e 2. 10 e y é a base. Então, você vai colocar entre parênteses aqui 10y, que é a base. O que vai sair aqui? Como é o mesmo expoente de 2, ele sai aqui na propriedade das potências. E aí você tem uma forma de estar utilizando os produtos notáveis da seguinte maneira. Ó. Vamos lá, isso é igual ao quê? Bom, aqui é a diferença de quadrados. No caso, a base é 2x, então vai ficar essa base 2x mais a base 10y, que multiplica a base 2x novamente, só que agora menos 10y. Ok? Então, nós temos aqui o nosso produto notável da diferença de quadrados. Beleza, pessoal? Vamos lá. Próximo produto notável. Esse produto notável aqui é o produto notável do trinômio quadrado perfeito. Bom, vou escrever o formato dele aqui para a gente estar dando uma olhada. Que é o que? Por exemplo, x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Bom, eu tenho três termos aqui. Primeiro termo x ao quadrado, segundo termo 2xy, terceiro termo y ao quadrado. Bom, como que eu posso reescrever isso aqui na forma fatorada? Bom, vamos deixar uma interrogação aqui por enquanto. A regra é o seguinte, ó. Quando a gente tinha para resolver o x mais y ao quadrado, a gente fazia o quê? A gente pegava aqui o produto notável, né? Que é o quadrado da soma de dois termos. Então, o primeiro termo, x ao quadrado, fica x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado de y ao quadrado. Então, se você perceber, olha só, quando você desenvolve o produto notável, você obtém aqui um trinômio. Esse trinômio é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um teste. Bom, vamos supor que você tem aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 4xy, ok? Mais, vamos colocar aqui, 16.
Por exemplo, 16. Bom, existe um teste para a gente estar analisando aqui, que é o seguinte. Bom, deixa eu trocar aqui, ó. Vou colocar aqui... Não, deixa assim por enquanto. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O primeiro termo aqui é o x ao quadrado. O primeiro termo é o x ao quadrado. Vamos tirar a raiz desse x ao quadrado aqui, ó. E tirar a raiz de 16. Olha só. Quando você tira a raiz de x ao quadrado, a gente já sabe que esse 2 corta com a raiz. O que vai sair como resultado? A base x. Ok? Que é um x, tá certo? Quando você tira a raiz de 16, isso aqui vai dar 4. Beleza? Então a gente tem uma regrinha que é o seguinte, ó. Se você pegar, então, o dobro de x, que é esse resultado aqui que você obteve tirando a raiz do primeiro termo, e pegar o 4, que é o resultado da raiz que você tirou do terceiro termo, isso aqui é igual a 2 vezes 4, 8, 8x, certo? Então, esse segundo termo aqui, esse termo aqui deu 8x. Se você perceber, se você for comparar com esse segundo termo aqui, aqui é 4xy, ou seja, é diferente. 8x não é 4xy. Então, a gente fala que isso aqui é um certo problema pra gente. É um problema, eu não consigo sair do trinômio e ir para o quadrado da soma de dois termos. Isso aqui é um problema, porque não deu igual. A ideia é que fosse igual, que desse igual. Para você entender o que eu quero dizer, é o seguinte, você vai supor agora isso aqui reescrito de outra maneira. Você vai supor isso escrito dessa forma aqui, ó. Ao invés de ser x, vai ser 8x no meio, tá certo? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 8x mais 16. Beleza, isso aqui é um trinômio. Agora eu quero saber se é um trinômio quadrado perfeito. O que você tem que fazer? Você tem que tirar uma raiz do primeiro termo e uma raiz do terceiro termo. O resultado dessa raiz, eu vou colocar abaixo aqui de verde, vai ser, bom, corta esse 2 com esse 2, o resultado é x. Aqui a raiz de 16 é 4. Aí nós vamos fazer o teste. Bom, você obteve x e 4, né? Aí você tem que multiplicar isso por 2, ó. Você pega duas vezes quem? O resultado da raiz que você obteve, que é o x e o 4. Bom, aí o teste é o seguinte. Multiplica, dá 2 vezes 4, 8, 8 vezes x. Deu 8x, percebe? Como deu 8x, esse 8x não é exatamente o mesmo valor que está aqui no segundo termo. Olha só para você ver. O seu segundo termo, ficou um pouquinho ruim aqui. O seu segundo termo é exatamente igual à estratégia que você quis usar aqui embaixo, tá certo? Então sempre isso, você pega o dobro do resultado das raízes, ó. O resultado da raiz é x e 4, o produto delas, tá certo? Multiplica por 2, deu do meio, você dá um ok, e aí você pode reescrever esse trinômio aqui, ó. Como que você vai reescrever? Você coloca o x e o 4 entre parênteses. Qual que é o sinal aqui, de mais ou de menos? Olha para o sinal do segundo termo. O sinal do segundo termo é o quê? É mais. Então você vai colocar mais, e aí você vai colocar isso ao quadrado. Beleza? Vamos fazer um teste? O teste é feito da seguinte maneira, ó. Pega x mais 4 ao quadrado. Vamos lá. X mais 4 ao quadrado. Desenvolvendo o produto notável é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado. Se você resolver, x ao quadrado, 2 vezes 4, 8, 8x, 4 ao quadrado, 16. Olha só, deu x ao quadrado, mais 8x, mais 16. Exatamente igual à primeira conta que a gente tinha aqui, que era o quê? Que era x ao quadrado, mais 8x, mais 16, ok? Então, para você transformar um trinômio
em uma forma fatorada, você tem que tirar a raiz do primeiro termo, a raiz do terceiro termo, pegar o dobro do produto dos resultados que você obteve, e se o resultado, no caso aqui 8x, for compatível, for igual ao resultado do segundo termo, aí você pode pegar os resultados da raiz, que seria aqui o x, tá certo? Mais o 4, que é o resultado da terceiro termo. Olha o sinal do meio que é mais e coloca aqui 2. Beleza? Então, olha só. Se aqui fosse menos 8, pessoal, menos 8x, então lembrando, né? O que aparecer aqui seria o quê? X menos 4 ao quadrado. Beleza?